Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós. É um privilégio, uma honra poder estar aqui no púlpito e, ao mesmo tempo, também uma responsabilidade muito grande. Então, não tem jeito de não tremer nas bases, da gente estar balançando sempre, porque expor a palavra de Deus sempre é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Eu gostaria que ficássemos de pé. Vamos ler o Salmo 119, o versículo 105. Apenas um versículo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. A tua palavra está exposta, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós queremos entender a tua palavra e aplicá-la na nossa vida, ó Pai, para que realmente sejamos direcionados, guiados por ti, porque não tem coisa melhor nessa vida do que ser guiados pelo Senhor e ter a direção certa, caminharmos na tua luz. Nos abençoe e fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Não sei se eu já contei uma história que foi na época da guerra, um filme que eu assisti que me impactou bastante. O avião, com pequena tripulação, tinha um objetivo de chegar a um alvo e depois retornar. Quando retornava, eu creio que tiveram um vento favorável, muito grande, e as condições não eram boas de visibilidade. E o piloto, então, não acreditou que o avião já tivesse conseguido chegar de volta ao mesmo local. Ele achou que os instrumentos do avião estavam equivocados ou tinham parado, e ele decidiu seguir adiante. Quando mais na frente ele percebeu que os instrumentos estavam funcionando, ele tentou retornar e voltar. Mas já era muito tarde, e ele teve que aterrissar no local deserto. Os tripulantes, e o piloto, todos morreram, por causa de uma decisão dele não acreditar nos instrumentos do avião. Deus também nos deu um instrumento, a sua palavra, a palavra de Deus, para que por ela também nós possamos ter vida ou morte. E nós podemos confiar nela para tomarmos decisões, para fazermos escolhas na nossa vida. Então, quando temos a palavra de Deus como nosso maior tesouro, nós tomamos decisões corretas, decisões que são para a vida e não para a morte. Nós tomamos mais de 1000 decisões cada dia. Algumas são muito fáceis, a gente acorda, né? Faz a higiene, escova os dentes, penteia o cabelo, coloca uma roupa combinando com outra, toma o café, você se prepara para sair. Tudo isso quase que automaticamente, sem pensarmos, mas são decisões imperceptíveis. Algumas outras vão se tornando mais difíceis. Tomar decisões, não sabemos o futuro, os investimentos que teremos que fazer, o namoro que teremos que ter, o casamento, negócios, amizades. E se torna muito difícil, muitas vezes, tomarmos decisões. Como é difícil. Quando nós temos a palavra de Deus para ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, as nossas decisões mudam. Pensem numa situação que, se estamos com as luzes todas apagadas daqui, as dificuldades que teremos para caminhar, para sair, vamos tropeçar, podemos cair, muitas dificuldades. Mas quando estamos iluminados, como estamos agora, como se torna fácil?
Da mesma forma para a nossa vida prática. Quantas decisões nós precisamos tomar? Mas nós precisamos estar debaixo dessa palavra de Deus. Quem tem Jesus, quem tem a sua palavra, não fica no escuro, sabe onde pisa, sabe para onde vai. Eu entendo as pessoas, não há justificativa, porém as pessoas estão buscando, elas estão como tateando no escuro, procurando vida. Elas buscam em casamentos ou em coisas, buscam em dinheiro, buscam nas drogas, buscam na bebida, buscam em festas, buscam nos amigos, buscam em várias coisas. Porque elas não conseguem enxergar através da palavra de Deus. Estão sem a luz verdadeira que ilumina o mundo. Salmo 73 diz que tu me guias com o teu conselho. Deus nos guia com o conselho dele. Fala também, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Provérbios também 10 diz assim, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Então, decisões podem afetar muito a nossa vida e de pessoas ao nosso redor. Eu tinha um amigo que jogava comigo no Grêmio, que ele fazia uso de drogas. Mas ele falava, olha, eu fico no meu cantinho, não perturbo ninguém, é uma coisa muito minha. Parece que é. Mas fico pensando, e a esposa, e os filhos, e os pais, e as consequências que vai gerando ao redor de uma pessoa que toma uma decisão que parece que inofensiva para os outros. Nós podemos ver o exemplo de Moisés, quando ele decidiu obedecer a palavra de Deus, quando aquela sarça, aquela pequena árvore, aquele arbusto pegando fogo sem se consumir, e Deus falando com ele, que ouviu o clamor do povo de Israel, que era para ele voltar, ele estava 40 anos vivendo longe do seu povo, e Deus fala para ele voltar, que ele vai ser o grande libertador do povo de Israel. Parece um absurdo, mas ele resolveu obedecer, tomou a decisão certa, e mudou toda a história de um povo. O povo de Israel se tornou um povo livre, liberto, e pôde ir para Canaã. Ele, Moisés, que cuidava de rebanho, se tornou juiz, legislador, escritor, um líder, um profeta, pegou fama, intimidade com Deus, porque ele obedeceu. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós podemos ser abençoados, abençoar pessoas ao nosso redor, pessoas que estão realmente desfrutando da nossa presença, por decisões que nós tomamos de obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente que fala expressões bonitas. Siga o seu coração, decida pelo seu coração, faça como o seu coração está dizendo. Eu não digo isso, porque o nosso coração é corrupto e enganoso. Faça o que a palavra de Deus diz. Quando eu às vezes estou viajando, passando aqui na Washington Luiz, eu creio que é perto de Rio Claro, ali tem um motel escrito, você que sabe. E eu fico pensando, dá vontade de rir um pouco, de pensar na situação, o que pode acontecer. E uma pessoa que deixa e fala para o outro, você que sabe, quantos casamentos não devem ter sido destruídos? Quantas vidas que não estão com depressão, com problemas, por uma decisão, você que sabe. Nosso coração é corrupto e enganoso. Nós precisamos tomar decisões, e decisões de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, quando nós temos a palavra de Deus,
como nosso maior tesouro, nós alcançamos pureza, entendimento. Nós vivemos num mundo muito complicado, nós somos tentados sem sair de casa. É na televisão, na internet, sofremos provocações, somos tentados de maneira forte a mentir, a enganar, a roubar, a adulterar, a ver sites pornográficos, revistas, filmes, a ouvir tantas coisas, quantas coisas ruins que querem nos atrair. A carne nossa é fraca, nossa natureza caída já nos condena também. Mas quando nós vamos na palavra de Deus, ela nos dá entendimento, ela nos dá pureza. Quantas coisas que nós fazemos que é certo e é melhor, porque obedecemos a palavra de Deus. Quantos livramentos nós temos, porque decidimos obedecer a palavra de Deus. Ele é o nosso prazer, nos tornam sábios. O Salmo 119, 24 diz assim: com efeito, os seus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Não existe melhor conselheiro do que o nosso Senhor, o nosso Deus, a sua palavra. Outro dia estávamos vendo um programa de televisão, uma apresentadora ensinando para outra como deveria conquistar um namorado e fazer as coisas. Completamente oposto ao que a palavra de Deus ensina. Os resultados nós sabemos. O que será? Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: de que maneira pode o jovem guardar puro o seu coração, puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Sempre na palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Fico lembrando também da vida de José. José resistiu à tentação da mulher de Potifar, que todos os dias insistia com ele para estar com ela. Mas José confiava e queria obedecer a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus, o temor do Senhor estava com ele. E ele pôde resistir, e pôde ser abençoado, e pôde ter uma prosperidade e bênçãos, família abençoada, heranças e tudo o que Deus poderia dar para uma pessoa. Quem tem a palavra de Deus como seu maior tesouro, consegue enxergar mais além do que um prazer momentâneo. Consegue enxergar mais além do que quando nós estamos vendo um filme. Nós conseguimos enxergar o final, conseguimos enxergar os resultados. Nós não precisamos experimentar algumas coisas nessa vida. Nós já sabemos o resultado final, porque a palavra de Deus fala. Então, nós conseguimos enxergar um filme por completo. E nós vemos tudo isso. E por isso nós podemos tomar decisões corretas. As tristezas que poderão ocorrer, as lágrimas, a infelicidade, que não vale a pena, que podem afetar muita gente ao nosso redor, como no filme. A palavra de Deus também é preventiva, nos adverte e nos previne de muitos acontecimentos. Em terceiro lugar, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, tem muitas consequências ruins. O problema principal do homem não é o desemprego, não é a falta de saúde, não é nos problemas sociais. O problema principal do homem, de toda a humanidade, é a desobediência a Deus. Não tem coisa pior do que desobedecer a Deus. Estar longe de Deus é o maior problema da humanidade. Ela causa sérios problemas na nossa alma. Muitas vezes fazemos o que desejamos, mas não o que Deus quer.
E assim nós temos muitos conflitos interiores. Esses conflitos geram distúrbios, trazem consequências físicas, emocionais, em todas as áreas da nossa vida. E às vezes não entendemos por que estamos sofrendo. Pecado gera tristeza, sofrimento, dor, feridas na alma, depressão, angústias, insônias, pesadelos, traumas. Pessoa não consegue perdoar, pessoa não consegue, tem dificuldade de amar, vive mal consigo mesma, não tem paz no seu coração. A Bíblia fala claramente, Isaías 57, para os ímpios, para quem está longe de Deus, não há paz. Você pode olhar a pessoa, ela pode ter riquezas, bens, mas se ela não está próxima de Jesus, não obedece a Deus, não tem paz no coração. Vivemos num mundo caído, sofremos as consequências do pecado dos outros também. E nós sofremos muito. Pequenas coisas, quando nós não andamos obedecendo a palavra, falar mal, hoje falamos sobre a maledicência, e às vezes a gente não entende porque só falei mal de uma pessoa, algumas coisas que eu falei, mas é pecado, é desobediência à palavra de Deus, e isso vai trazer consequências para a nossa vida se não houver arrependimento e pedido de perdão. Eu posso não conseguir os meus sonhos, meus alvos, me frustrar, entrar em depressão, temos contas para pagar, tantas coisas que nos causam problemas, mas nada se compara a desobedecer a Deus. O que há de mais sensível no universo é a nossa alma. Não tem uma balança de precisão que possa se comparar com isso. Eu há pouco tempo, creio que o mês passado, eu fui na USP, junto com o Mateus, e ele pôde me mostrar uma balança de precisão. E a gente fica impressionado que mede um pozinho insignificante. Mas a nossa alma é muitas vezes mais sensível do que uma balança de precisão. A nossa alma, ela tem a sensibilidade de ouvir um não ou um sim e se magoar, se ferir, e sofrer e chorar. Nossa alma é o que há de mais sensível. E quando nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a sua palavra, vêm as consequências. Tem muita gente procurando psicólogos, psiquiatras, buscando respostas para seus problemas, que é bipolar, que é hiperativo, que tem o temperamento explosivo, se é genético. Pessoas com problemas na área sexual, em todas as áreas da sua vida, procurando se justificar, encontrar resposta para o seu pecado. E se você veio aqui nessa noite, buscando encontrar resposta para a sua vida, para a sua alma, você veio no lugar certo. Porque Deus está aqui neste lugar, e Deus é aquele que restaura a alma. A palavra de Deus, ela restaura. Olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Dizem na psiquiatria, que a psiquiatria é a arte de curar a alma. Isso vem do grego. Só que não curam. As pessoas conseguem te ouvir, isso já te ajuda, você já desabafa o seu problema, você conta as suas dificuldades, mas ninguém pode curar a alma, só Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É algo perfeito, gente. A palavra de Deus. A utilidade dela, o ensino, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Hebreus capítulo 4 também diz, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu acho muito profundo. Deus vasculha os nossos pensamentos, tudo aquilo que perturba a gente, no mais profundo, que ninguém pode conseguir e não tem possibilidade de chegar nisso. Mas Ele tem condições de discernir tudo, pensamentos e propósitos do nosso coração. Em 2 Pedro, capítulo 1, também diz, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus quer trazer um conhecimento para nós completo. Deus quer nos restaurar. Deus quer curar a nossa alma. Só Ele tem esse poder. A sua palavra é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É por isso que nós precisamos memorizar também a Bíblia. Quantas vezes nós precisamos falar versículos, nos lembrar do que Deus é e do que Ele faz na nossa vida. Em quarto lugar, quem tem a palavra de Deus como seu maior tesouro, será bem-sucedido e será próspero. Quando a gente fala isso, algumas pessoas até se assustam, né? Prosperidade, vai ganhar muito dinheiro, é? Nós pensamos sempre no dinheiro, em ser rico, né? Ter muitos bens. O sentido é muito mais amplo do que isso. Os presos da Petrobras, aqueles das empresas, os políticos, eles são ricos de dinheiro, mas são pobres no coração. Vivem uma vida péssima. Como dizia um amigo meu, né? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Eu estou falando de ser bem-sucedido por onde quer que andarmos, conforme nós lemos em Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Fala que se nós não nos desviarmos da palavra, nós seremos bem-sucedidos. Ser bem-sucedido é no casamento, é com nossos filhos, é no trabalho, é no lazer, é na escola, é em todos os lugares, gente. Tem gente que é rico apenas no dinheiro, isso é muito pouco, é insignificante. A prosperidade que Deus quer dar é de bênçãos na nossa vida, aonde nós andarmos, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Fala também, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que promessa que Deus dá para nós, de prosperarmos, de sermos bem-sucedidos, se nós fizermos segundo a palavra de Deus. O exemplo de José é claro nisso também. Ele, quando estava como escravo, Deus era com ele, apesar de ser escravo. Quando ele estava como prisioneiro, o chefe da guarda percebia que Deus era com ele. Depois ele se tornou governador. Todo mundo acha que aí Deus era com ele. Não, Deus era com ele em todos os momentos. Era uma pessoa abençoada. Quando nós temos a presença de Deus conosco, quando a gente está obediente à palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava preso e estava alegre, estava abençoado. Obedecer à palavra de Deus é o que há de mais importante. Salmo 119 diz: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Nós precisamos entender a profundidade disso. Porque quantas vezes a gente se corrompe, a gente se vende, a gente engana, a gente faz coisas para ganhar o dinheiro, um pouquinho de dinheiro, mas a palavra de Deus, nós não estamos dispostos a obedecê-la. Ela vale mais para o salmista, para o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, vale mais do que milhares de ouro ou de prata. E nós quantas vezes, e a gente vê como esses pessoal da Petrobras, os delatores agora todos aí, quanta gente foi enganada, quantos milhões, achando que o dinheiro poderia trazer alegria para eles, a satisfação. A recompensa que nós temos de obedecer à palavra de Deus é de muita alegria, de prazer, de satisfação, é vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. É qualidade de vida, é quantidade. Deus quer dar o melhor para nós. Não confie no seu coração, pois ele é enganoso e corrupto. Confie em Deus, confie na sua palavra, confie nesse instrumento que Deus deixou para cada um de nós, a sua palavra, a palavra de Deus. Tenha como maior tesouro para vocês. E nós teremos vida e vida em abundância, além de vida eterna. Deus tem o melhor para nós. Confie nessa palavra. Esteja de joelhos, clamando a Deus, para que Ele te dê forças para que você possa obedecê-la. Os resultados, não há dúvida alguma, que virão na sua vida, na sua família, nos seus amigos, nas pessoas ao seu redor, na sua igreja também. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, obrigado porque nós podemos confiar na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que produz bons frutos, ó Pai. Mas quantas vezes nós temos desobedecido, sendo enganados pelo inimigo, pelas suas astúcias, enganado pela televisão, pelos amigos, pelos prazeres. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha trazer arrependimento, que o Senhor venha trazer mudança de vida, um desejo profundo de obedecer a Tua palavra, porque a Tua promessa é clara de nos abençoar,
de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, de nos alegrar, de trazer vida e vida em abundância, Pai. Nos ajude nas mínimas coisas, a não mentirmos, a não enganarmos, a não subornarmos, a sermos justos, honestos. Pai, nos ajude a obedecer cada dia a Tua palavra, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, do Teu favor, porque precisamos de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar.